Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje você vai entender como funciona a regionalização da saúde. Vamos mostrar também a nova ferramenta da ouvidoria do SUS, a Carta SUS. Você sabe o que muda com o novo Código Penal no que se refere aos abortos? E como se prevenir do HPV? A partir de agora, a saúde está em foco. Nem sempre o município pode oferecer ao usuário do SUS todo o tratamento de que ele precisa. Nesses casos, os pacientes podem contar com o chamado tratamento fora de domicílio, uma prática prevista através da regionalização da saúde. Vamos ver como funciona. Uma cena comum nos hospitais do Rio de Janeiro. Ambulâncias e vans de municípios vizinhos chegando e saindo o tempo todo. Dentro dos carros, pacientes que precisam de atendimentos que não são encontrados na cidade onde moram. Nós temos ambulância, nós temos vans, carros de pequeno porte. Então, na medida do possível e na necessidade, ela vai liberando esses carros, né, para que se possa fazer, lá é chamado de tratamento fora do domicílio. O atendimento a usuários fora de seus municípios de origem é prática prevista pelo SUS através da regionalização. Com base nesse princípio, municípios vizinhos formam regiões que compartilham ações e serviços de saúde para poder oferecer atenção integral ao cidadão. Os 5.568 municípios brasileiros formam cerca de 500 regiões de saúde. Mas há regiões de saúde que não contam com serviços de média e alta complexidade. Nesses casos, o Ministério da Saúde repassa verba para as capitais, para que esse tipo de atendimento seja garantido para toda a população. Existe, inclusive, um instrumento chamado PPI, Programação Pactuada Integrada, onde o recurso para atender a média e alta complexidade deste município, ele é um recurso deste município, mas ele é alocado aonde esta tecnologia, esse equipamento está. O problema é que os recursos recebidos pela capital não são suficientes para atender a demanda dos municípios vizinhos. É o que afirma o subsecretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Ele conta que 30% do orçamento da saúde do Rio é gasto no atendimento a usuários que não moram na capital. Quando você vai olhar dentro das enfermarias de ortopedia, de cirurgia vascular, dentro das terapias intensivas, fica evidente a predominância, muitas vezes em mais de 40%, 50%, às vezes 70% de munícipes vizinhos. Os consórcios não estão dando conta disso. Os consórcios de saúde deveriam ser a solução para diminuir a migração de usuários para as capitais. Mas a falta de um sistema que faça a conexão em rede entre os municípios e, além disto, as gestões ineficientes comprometem o funcionamento dos consórcios. É o que afirma a secretária executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense. Nós compreendemos que essa infraestrutura logística, que às vezes na nossa casa existe, mas que em muitos postos de saúde não existe, que ela é fundamental, é o arcabouço dessa rede, né? Dessa rede solidária, dessa rede que converse, dessa rede que pense que o centro da sua atuação é atender bem aquele usuário. O atendimento à saúde longe de casa pode se tornar uma via crucis para quem precisa do SUS. Essa van saiu de Barra Mansa às 5 da manhã com 10 pacientes. Chegou ao Rio de Janeiro às 8. Vai passar por 5 hospitais. A previsão de retorno é às 4 da tarde, só depois da última consulta. E a hora de chegar em casa vai depender do trânsito na rodovia Presidente Dutra. Para muitos usuários, a única refeição do dia será feita quando chegar em casa. O paciente ele tem que disponibilizar mesmo do dinheiro dele para poder se alimentar e aguardar, né, o atendimento, como qualquer outro cidadão também. Outro problema enfrentado pelos usuários é a péssima condição de alguns meios de transporte. Às vezes o carro quebra, no meio do caminho tem que consertar, não tem ventilação, a ambulância não é limpa toda semana, a gente vem com uma poeirada danada no rosto. Às vezes o transporte chega na nossa casa, se tiver muito sujo, a gente, paciente, mães que tem que limpar para a gente poder vir.
Este homem, que pediu para não ser identificado, faz uma constatação. É mais fácil eles investirem no transporte do paciente do que maciçamente na saúde. Você já teve alguma insatisfação com o atendimento ou serviço prestado pelo SUS? Reclamou? Sabe a quem recorrer? A Ouvidoria do SUS abre as portas para a ampliação do controle social. Vamos conhecer uma das ferramentas da ouvidoria, a Carta SUS. A Carta SUS começou a ser enviada aos usuários em janeiro e desde então mais de 5.700.000 correspondências já foram enviadas, resultando em 330 denúncias. A Carta é um instrumento que foi criado com o objetivo de fazer com que a população tenha oportunidade de avaliar os serviços prestados e denunciar irregularidades. A Carta é exatamente um fomento, a participação da população dentro do sistema e dentro da gestão do sistema, porque ela passa a informar o cidadão o procedimento hospitalar que ele sofreu e que o hospital está informando ao SUS que ele sofreu e o valor daquele procedimento. Então, a partir desse momento em que o cidadão tem um conhecimento daquilo que foi garantido a ele, ele vai poder dizer se aquilo é real ou não. Fabiane Valentim teve o filho em uma clínica particular conveniada ao SUS em novembro do ano passado e ficou surpresa quando recebeu a carta em maio deste ano. No documento estava descrito o valor que o parto havia custado ao SUS, cerca de R$ 500. Só que a clínica, localizada em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, cobrou um valor muito maior da paciente, R$ 950, como se o atendimento tivesse sido particular e não pelo SUS. Quando eu abri, eu entrei em desespero. Diego, olha isso aqui, Diego, pelo meu esposo. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. O SUS pagou meu tratamento, eles me cobraram. E agora? Que não sei o que, eu tenho que ver isso. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ligar para o Ministério da Saúde. Aí liguei, fiz a denúncia. Aí eles falaram que assim que resolvesse tudinho, que eles iam averiguar, eles iam me dar a posição. E o caso de Fabiane não foi o único. Depois da carta, a clínica foi alvo de 28 denúncias, o que resultou em uma investigação do Departamento Nacional de Ouvidoria do SUS. A investigação descobriu que a unidade, além de cobrar 2 vezes pelos procedimentos pagos pelos pacientes e pelo SUS, ainda cobra por procedimentos não realizados ou diferentes. A Ouvidoria Geral do SUS considera que essa denúncia de irregularidades foi a maior conquista possibilitada pela carta até o momento. O cidadão, tendo conhecimento daquela informação que o hospital está prestando sobre ele, sobre o indivíduo, ele vai e entra em contato com a ouvidoria e aí isso coíbe, Porque aí a gente está dando transparência ao dinheiro público e esse é o intuito principal da Carta SUS. Apesar de ser em quase todos os casos ilegal, pelo menos 5 milhões de mulheres já fizeram pelo menos um aborto no Brasil. A discussão do novo Código Penal intensificou a polêmica em torno do assunto. No Brasil, a prática do aborto voluntário é considerada crime. A pena pode variar de 1 a 4 anos de prisão. A lei permite a interrupção da gravidez em apenas 3 casos: quando a mulher ficou grávida depois de ser estuprada, quando ela corre risco de morte e nos casos de fetos anencéfalos, recentemente aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da criminalização, 5 milhões de mulheres já fizeram pelo menos um aborto no Brasil. A pesquisa nacional financiada pelo Ministério da Saúde revelou que 1 em cada 7 brasileiras de até 39 anos já interrompeu a gravidez. E a proporção ainda é maior entre a faixa etária de 35 a 39 anos de idade. O estudo, realizado em todas as capitais do país, também mostra que a maioria dessas mulheres é casada, tem filhos, religião e pode pertencer a qualquer classe social. Se 5 milhões de mulheres fazem aborto e que elas estão transgredindo a lei, é porque certamente essa lei está equivocada em relação à realidade corrente no país. A comissão que elaborou o texto do novo Código Penal rejeitou as propostas que consideram o aborto apenas como questão de saúde pública. Os juristas entendem que a prática sem o crime pode ser adotada de modo fútil ou caprichoso. Mas, por outro lado, ampliaram os casos de aborto legal. O anteprojeto sugere que a prática também seja autorizada se for comprovado que mulheres grávidas
com até 12 semanas de gestação não têm condições psicológicas nem financeiras de arcar com a maternidade. E nos casos de anomalias graves no feto. Eu acho certo. Para que colocar a criança no mundo para sofrer? Ele é especial. Fosse assim todo mundo ia tirar todo mundo, tirar todas as vidas. Esse pessoal que fica aí usando crack, com a barriga crescendo, né, não tem condições, né? Ele não tem condições nem para ele, como é que ele vai botar um filho no mundo, né? Sou contra mesmo. Na Europa, o aborto é permitido em circunstâncias muito mais amplas do que na América Latina e no Caribe. Portugal legalizou a interrupção da gravidez indesejada até a 10ª semana de gestação. Na França, Itália e Alemanha, a lei é ainda mais flexível. O aborto é permitido até a 12ª semana. Um vírus sexualmente transmissível e com mais de 200 variações é o principal causador do câncer de colo do útero. As vacinas para todos os tipos desse vírus são um sonho distante, portanto, o melhor é prevenir. Um inimigo íntimo e silencioso. O HPV, ou papilomavírus humano, contamina 50 em cada 100 homens entre 18 e 70 anos. Entre as mulheres, o índice de contaminação chega a 70%. O HPV é uma infecção muito comum. Então, a grande maioria das infecções, tanto em homens quanto em mulheres, ela é assintomática. A maior parte das pessoas, em algum momento, entra em contato com o vírus e nunca vai ficar sabendo. Transmitido através da relação sexual, o HPV se apresenta em mais de 200 tipos. Alguns deles causam lesões na pele e principalmente verrugas nos órgãos genitais. E para as mulheres, o HPV traz um risco a mais. É a principal causa do câncer de colo do útero. Só no Brasil, são registrados quase 19 mil casos desse tipo de câncer todos os anos, que levam cerca de 4.800 mulheres à morte. A gente hoje no Brasil tem duas questões, né? Tem a questão do não tratamento, do não conhecimento da existência do câncer do colo de útero ou da prevenção pela citologia, não nas grandes cidades, mas sobretudo no interior, ou o descaso, né, das mulheres não terem muita noção para que serve o preventivo. Para um diagnóstico precoce, as mulheres são aconselhadas a fazer o exame Papa Nicolau uma vez por ano. O preventivo está disponível na rede pública de saúde. Quando você faz o Papa Nicolau preventivo, você tem uma condição de diagnosticar as lesões pré-malignas, aquelas lesões iniciais que podem ser tratadas e curadas antes que aquela lesão se transforme efetivamente num câncer. Já há uma vacina que previne a infecção pelo HPV, mas ainda não está incluída no calendário nacional de vacinação. Alguns municípios brasileiros já oferecem as 3 doses da vacina, que em clínicas particulares chegam a custar R$ 300 cada uma. O Ministério da Saúde avalia a inclusão da vacina no calendário nacional de vacinação para as meninas de 10 a 13 anos. O objetivo seria aplicar a vacina antes mesmo do início da vida sexual das meninas. Uma pesquisa realizada no município do Rio de Janeiro constatou que 1 em cada 4 adolescentes com vida sexual ativa está contaminada pelo vírus do HPV depois de 1 ano de atividades sexuais. Esse número chega a 40% depois de 5 anos. Quanto mais cedo se aplica a vacina, maior é a resposta em termos de maior a produção de anticorpos contra o vírus. Por isso é que se pode começar tão cedo quanto 9 anos. A vacina que está atualmente no mercado protege contra 5 tipos do vírus. Para a diretora médica do Instituto de Ginecologia da UFRJ, Michele Pedrosa, a disponibilização da vacina deve ser criteriosa e baseada em pesquisa sobre os tipos de HPV prevalentes entre as brasileiras. Nem todo câncer é provocado pelo 16 e 18. Então, o que o Ministério da Saúde vem fazendo hoje de uma maneira muito correta, analisando se para o Brasil o impacto será esse, porque qual é o câncer, qual é o HPV, qual é o tipo de HPV que causa câncer na gente? Predominantemente é o 16 e 18. Vários países do mundo já viram que não é o HPV 16, não é o HPV 18, e são outros subtipos. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!